Olá! Você tem assumido responsabilidades junto à equipe pedagógica e do Ministério Infantil da sua igreja? Eu sou Nena Olive e esse aqui é o Ministério Infantil Sem Segredos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as responsabilidades, sobre o perfil, atribuições do querido professor aí no Ministério Infantil. Então deixa de enrolação e bora pro vídeo. Assumir responsabilidade juntamente com a equipe de gestão e liderança e a equipe aí que compõe o Departamento de Educação do Ministério Infantil da tua igreja é uma das atribuições mais importantes do professor, porque é o professor a pessoa que estimula a criança, é o professor a pessoa que tem contato físico e direto com a criança ali. É o professor que é o discipulador, ele é o consolidador da fé dessa criança. Porém, essa ação do professor nunca pode estar solta, desconectada. Ou seja, cada sala de aula é uma escola. Não, a escola bíblica são todas as salas juntas, mas tem os níveis ali distribuídos em cada sala. Não é legal que os professores assumam uma postura, como diria eu, independente, essa é a palavra, do que está acontecendo no restante das salas. Não, se nós somos de fato um ministério, uma equipe, se estamos em comunhão uns com os outros, se temos uma equipe gestora, a palavra já diz, né? Gestora, é que vai gerir ali todas as ações. E o professor é essa pessoa maravilhosa que faz com que as coisas aconteçam na prática, porque então todos os outros departamentos eles estão ali em função de que a prática do professor seja a recompensa, uma boa prática, aliás, né, seja a recompensa de todo o trabalho que se tem feito dentro do Ministério Infantil. Então, todos os outros departamentos, eles estão trabalhando para que o trabalho que o professor realiza dentro da sala de aula seja um trabalho de excelência. Então, não é bem lá na trave, vamos imaginar um jogo de futebol, todo o time bem articulado, todo o time alinhado, todo o time ali unânime, mas se o goleiro não tá com nada, se o goleiro deixa, né, o adversário fazer pontos, de nada vai servir a articulação do time. Então, de nada vai servir a articulação do time, da equipe pedagógica, se o professor for negligente, se ele não tiver a consciência de que ele precisa atuar de forma a favorecer o trabalho de quem está fazendo lá fora também. Isso é muito importante. Eu estou falando dessas coisas aqui, se você ainda não viu a nossa playlist de Ministério Infantil Além da Salinha, eu espero e recomendo que você veja, porque você vai se integrar do que eu estou falando aqui se você é novo aqui no canal, se você esbarrou nesse vídeo por acaso. Porém, a gente já viu nessa série de vídeos do professor que o professor ele deve trabalhar em conjunto com a equipe gestora, e as atribuições dele dentro da salinha é de suma importância que ele tenha essas atribuições bem definidas para que o trabalho possa continuar. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o professor estar atento às reivindicações das crianças. É muito importante a gente levar em consideração a voz da criança também. Muitas vezes elas nos dão sugestões dos imprevistos. Eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí uma sempre tem uma ideia, tia Nina, por que a gente não faz assim, assim, assim? E eu, olha, ótima ideia, por que eu não pensei nisso antes? E a gente resolve os conflitos ali. Eu estava num conflito há um mês atrás e reuni algumas crianças, falei, nós estamos com esse problema, era problema de horário, a gente queria fazer um projeto
e não tínhamos tempo para executar as ações desse projeto. E aí eu reuni alguns e falei assim, gente, ó, nós estamos precisando fazer isso, isso e isso, porém eu não estou achando tempo, eu não tô enxergando o momento, que hora, como a gente vai encaixar essas ações dentro do nosso cronograma que está tão apertado. Aí um falou assim, tia Nena, por que você não chama a Ana Júlia? Porque aí ela tem boas ideias, aí ela vai arrumar uma solução. Eu falei, então vamos lá, vamos chamar. E realmente, a gente colocou o problema ali, e ela falou, e se fizer assim, assim, assim? A gente, vamos ver, é uma boa sugestão. Vamos ver se a outra tia vai concordar, se a outra tia concordar, ótimo. Então, é muito bom a gente levar em consideração as reivindicações, as sugestões que as crianças dão, porque elas enxergam as coisas também de uma forma diferente que a gente enxerga. E nem sempre a nossa forma de enxergar é única e suprema, né? Às vezes a criança também tem um olhar criativo, às vezes não, na maioria das vezes, as crianças também têm um olhar criativo e pode contribuir com a tua prática enquanto professor, porque o problema que surge, na maioria das vezes, envolve a criança, já que os problemas estão ali, né, por o Ministério Infantil é em favor do infante. Não, do não falante, do falante, né, do falante. Então, é importante que a gente leve em consideração, sim, a opinião e as reivindicações das crianças. Muitas vezes eles falam, olha, a gente estava pensando que podia ser assim, assim, assim. Ah, é? Vou anotar aqui, eu vou falar com a coordenadora, eu vou falar com a líder, e se elas aceitarem, se não tiver nenhum empecilho para que isso aconteça, a gente vai fazer sim. Levar em consideração o que as crianças, as expectativas da criança em relação ao departamento, ao Ministério Infantil, é de suma importância. A gente não pode ficar assim, ó, de olhos de tapados ou com aquele cabresto, né, que diz assim, e enxergar só aquilo que a gente quer enxergar sem levar em consideração a opinião delas. Então fica a dica aí, a gente já falou de ordem, de disciplina, de frequência, de pontualidade, e agora eu tô te falando desse fator primordial, importantíssimo, que é valorizar a criança. E nós vamos estar falando mais disso nos vídeos para frente. Foi um prazer enorme estar aqui hoje com você. Fica na paz do Senhor, leve isso em consideração. Vez ou outra, eu sempre me despeço e retomo o tema, né, gente? Mas desculpa aí. Mas é porque para mim é tão difícil parar de falar, tá? É muito difícil mesmo. Mas vamos lá, vez ou outra, pergunte às crianças do que elas estão sentindo falta na aula, o que elas gostariam que acontecesse, se a ordem com que a gente está fazendo a rotina está legal, ou se elas têm uma opinião, uma sugestão diferente, o que elas acham que a gente devia gastar mais tempo, o que a gente devia gastar menos tempo dentro da rotina, outras sugestões. Pergunte às crianças, elas vão se sentir importantes no processo, elas vão se sentir parte do processo, parte integrante desse processo. Tá? Então fica na paz do Senhor, agora eu vou mesmo, que Deus possa iluminar aí os seus pensamentos, iluminar os seus projetos, que Deus possa abençoar, te dando força, energia. Olha em volta, às vezes você já tem tudo que você precisa para fazer um bom trabalho e você não está enxergando isso. Então, respira fundo, bora que bora, porque Ministério Infantil não é fácil não, mas é fascinante, tá bom? Fica com Deus, eu já fui. Tchau!